pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula da Tutoria de Matemática. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre funções modulares. Como visto nas aulas anteriores, existem diferentes tipos de funções a depender da regra. Na aula de hoje, iremos trabalhar com uma função em que a sua imagem depende do módulo, que é sempre positivo ou nulo. Saberemos mais sobre esse tipo de função, denominada modular, e aprenderemos como manipulá-las. Considere o seguinte problema. Como trabalhar com a função f de x é igual a módulo de 2x mais 10? Para entendê-la, devemos primeiro definir o que é valor absoluto ou módulo de um número. Podemos dizer que o módulo de um número real é a distância entre ele e o número zero na reta numérica. Dessa forma, podemos dizer que o módulo de um número real sempre será analisado a partir de dois caminhos. Ele é o próprio número se for positivo, e ele será o seu simétrico se ele for negativo. Formalmente, podemos definir o módulo como módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, ou módulo de x é igual a menos x se x for menor que zero. Por exemplo, qual seria o módulo de 4? 4. Como 4 é positivo, o seu valor real se conserva e o módulo é igual. Qual seria o módulo de menos 9? 9. Como o valor analisado é negativo, entramos na segunda condição do módulo. Portanto, o módulo de menos 9 é 9. Perceba que, para calcular o módulo de um número, devemos simplesmente transformá-lo em positivo. Existem algumas propriedades que devemos conhecer ao falar de módulo de um número. São elas: módulo de x mais y tem que ser menor ou igual a módulo de x mais módulo de y. O módulo de x menos y tem que ser maior ou igual ao módulo de x menos o módulo de y. O módulo de x vezes y tem que ser igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Assim como o módulo de x dividido por y tem que ser igual ao módulo de x dividido por o módulo de y. Entendido o conceito do módulo de número real, devemos agora aprender a resolver equações que envolvam tal conceito. Então agora, como poderíamos analisar o módulo de 2x mais 10? Como já vimos, para determinar o valor de um módulo, devemos observar se o que está dentro do módulo é positivo ou negativo. Nesse caso, entretanto, temos uma incógnita e devemos, a partir dela, definir condições para esse valor. Assim, temos 2x mais 10 tem que ser maior ou igual a zero, ou 2x mais 10 tem que ser menor que zero. Dessa forma, sabemos que x deve ser maior ou igual a menos 5, ou x deve ser menor que menos 5. Então, temos duas condições. Se x for maior ou igual a menos 5, o módulo de 2x mais 10 tem que ser igual a 2x mais 10. Assim como, se x for menor que menos 5, nós temos que o módulo de 2x mais 10 tem que ser igual a menos 2x mais 10. Vamos agora resolver outro exemplo. Dessa vez, utilizando a equação modular do segundo grau a seguir. Módulo de x ao quadrado menos 8x mais 13 é igual a 1. Pela definição, teríamos x ao quadrado menos 8x mais 13 igual a 1, e x ao quadrado menos 8x mais 13 é igual a menos 1. Resolvendo uma a uma, temos. Perceba que, nesse caso, tínhamos duas equações de segundo grau como as duas hipóteses para o valor do módulo, o que nos leva a 4 soluções distintas. Ou seja, a solução das equações é 2, 4 mais raiz de 2, 4 menos raiz de 2 e 6. Existe uma outra situação a ser analisada. Possivelmente, poderemos encontrar uma equação ou inequação formada por módulos nos dois membros. Por exemplo, o módulo de 2x mais 2 é igual ao módulo de 6 menos 3x. Nesse caso, não abandonaremos a definição de módulo, mas devemos tomar um dos extremos da equação como módulo principal. É importante saber que, independente de qual seja o escolhido, o resultado final não se altera. Se escolhermos o primeiro, nós teremos 2x mais 2 é igual a 6 menos 3x e 2x mais 2 é igual a menos 6 menos 3x. Resolvendo uma a uma, encontramos no final dois valores para x. Portanto, a solução é 4 sobre 5 e 8.
Para provar que a solução não muda, independente do membro escolhido, tente agora resolver o exemplo adotando o segundo extremo como principal. Pronto! Agora que sabemos o que é uma equação modular e suas características, podemos definir uma função modular como qualquer função que tenha em sua regra um módulo. Por exemplo, seja uma função f de R em R dada por f de x igual ao módulo de x, então f de x é igual a x se x for maior ou igual a zero e menos x se x for menor que zero. Vamos então estudar algumas funções e analisar o comportamento delas em um gráfico. Por exemplo, f de x é igual ao módulo de x. Quando esboçamos o gráfico de f de x igual a x, temos uma reta crescente. E com f de x igual a menos x, temos uma reta decrescente. Observe que condicionamos o resultado do módulo a duas hipóteses, x maior ou igual a zero e x menor que zero. Assim, sabemos que no esboço teremos o trecho do gráfico correspondente à função em cada intervalo. Sendo assim, o gráfico de f de x igual a módulo de x é esse. Vamos analisar então a primeira função estudada nessa aula. F de x é igual ao módulo de 2x mais 10. Já vimos que as hipóteses a serem analisadas a partir da definição do módulo são f de x é igual a 2x mais 10 se x for maior ou igual a menos 5 e menos 2x mais 10 se x for menor que menos 5. Esboçando os gráficos para cada função nos intervalos definidos, nós temos. Assim, sabemos que o gráfico de f de x igual ao módulo de 2x mais 10 será desta forma. Percebemos, portanto, que nesse caso não existe valor negativo para f de x. Como já foi dito, uma função modular é toda função que apresenta um módulo em sua regra. Veremos, portanto, a diferença entre os gráficos das seguintes funções. F de x é igual ao módulo de x menos 1 e g de x é igual ao módulo de x menos 1. Perceba que, primeiro, devemos determinar as hipóteses para cada função. Assim, temos f de x é igual ao módulo de x menos 1. Assim, nós temos que, se x for maior ou igual a 1, utilizaremos x menos 1. Porém, se x for menor que 1, no primeiro caso, utilizaremos menos x menos 1. Já para g de x igual ao módulo de x menos 1, temos que, se x for maior ou igual a 1, utilizaremos x menos 1. Porém, se x for menor que 1, utilizaremos menos x menos 1. Agora, esboçamos o gráfico de cada uma, realizando o mesmo procedimento das anteriores. Assim, temos os gráficos mostrados na imagem. Observe que, apesar de os dois apresentarem o mesmo formato, que é a união entre duas retas, e os mesmos valores na regra, a colocação do módulo interfere na imagem da função. Para finalizar as análises, estudaremos uma função de segundo grau. f de x é igual ao módulo de x ao quadrado menos 8x mais 13. Note que, quando toda a regra da função está entre módulos, o eixo x se comporta como um espelho e reflete tudo que foi projetado abaixo dele para o seu equivalente positivo. Para finalizar, vamos resolver este último exemplo. F de x é igual ao módulo de x menos 1 mais o módulo de x menos 2. Como devemos apenas desenhar o gráfico da função dada, podemos trabalhar com as hipóteses vistas durante essa aula. Entretanto, perceba que nesse caso nós temos dois módulos. Vamos fazer o seguinte então. Criaremos duas retas e estudaremos cada módulo que está na regra separadamente. No primeiro momento, consideraremos que em ambos os módulos os valores que estão dentro são positivos. Portanto, nós temos f de x é igual a x menos 1 mais x menos 2. Note que, nos dois casos, em x maior ou igual a 2, nós temos valores positivos. Assim como em x menor ou igual a 1, temos valores de f de x negativos. Isso acontecerá sempre que os valores dentro do módulo forem ambos positivos, como consideramos, ou ambos negativos. Porém, observe que, quando x está entre 1 e 2, não temos uma uniformidade dos gráficos. Isso ocorre porque, nesse intervalo, um dos módulos analisados tem valor positivo e o outro tem valor negativo. Resolvendo dessa forma, nós temos que x menos 1 mais menos x menos 2 é igual a x menos 1 menos x mais 2, que é igual a 1. No outro caso, nós temos que menos x menos 1 mais x menos 2 é igual a menos x mais 1
mais x menos 2, que é igual a menos 1. Entretanto, nós sabemos que é impossível que o módulo de x menos 1 mais o módulo de x menos 2 resulte em um valor negativo. Portanto, descartamos o menos 1. Dessa forma, temos todas as hipóteses para a formação do gráfico da função. f de x é igual a x menos 1 mais x menos 2 se x for maior ou igual a 2. Ele será 1 se x estiver entre 1 e 2, e ele será menos x mais 1 mais menos x menos 2 se x for menor ou igual a 1. Esboçando o gráfico, nós temos: resolva este exemplo e teste o seu conhecimento sobre funções modulares. Esboce o gráfico de f de x igual ao módulo de x menos 1 mais 2. Ficamos por aqui, espero que tenham entendido e nos vemos na próxima aula.